Falar de sistema vestibular é falar de audição também, né? Eu não sei quais são as expectativas que vocês têm com a fonoaudiologia. Vocês estão no terceiro semestre, é isso, né? Segundo semestre. Agora vocês estão entendendo mais o que é fonoaudiologia. Ainda se você ficar assim em pé, o pessoal vai perder a atenção. Não, está certo. Então, falar de fonoaudiologia um pouco para vocês e chegar no sistema vestibular para vocês entenderem. Porque a fonoaudiologia, mas onde que vocês viram? Qual que é a lei que rege? O que é fonoaudiologia? Qual que é a lei que vai reger a fonoaudiologia? A minha... de 1981. 12 de dezembro de 1981. Essa é a lei que rege a fonoaudiologia. Só que na fonoaudiologia fala que o fonoaudiólogo é o profissional habilitado para trabalhar com audição, voz, linguagem e fala. Não tem essa palavra, vamos trabalhar com o labirinto, vamos trabalhar com o sistema vestibular ou com a labirintite. Não fala isso na lei. Porém, o sistema auditivo nós podemos dividir em quantas partes? Quantos ouvidos nós temos? 3. Não, nós temos 6. 3 de cada lado. 3 tipos. Então o que acontece? O ouvido a gente pega o ouvido externo. Tem professor seu que vai falar, não é ouvido, é orelha. Por que que o Samir fala ouvido? Por quê? A gente tem que pensar como os convênios médicos vão pagar a gente também. Até, se tiver uma outra oportunidade, eu dou uma introdução como que é entrar na fonoaudiologia, porque eu nunca tive emprego público. Eu só entrei na parte privada da fonoaudiologia. Então, eu tive que aprender tudo de outra forma. Então, nos convênios, e de acordo com o CID-9, eles vão falar o ouvido, eles não vão falar a orelha. Se você colocar a orelha, o convênio não vai te pagar, não. Então, só para vocês entenderem. Não que a terminologia orelha esteja errada, mas eu estou dizendo a forma para poder atender e ter o dinheiro. Por exemplo, vocês devem ter aprendido que não se fala mais dislalia. Se fala distúrbio de fala, ou distúrbio articulatório. Mas no convênio médico eles vão pagar, de acordo com o CID-10, dislalia. Está entendendo? Então cada coisa modifica. Então o ouvido, nós já sabemos que tem o quê? Nós temos 3 ouvidos, né? Não está muito bonito o meu ouvido. Então o que acontece? Nós temos ouvido externo, ouvido médio, ouvido interno. E aqui vamos dizer que é o nosso nervo auditivo, né? Que vai levar até o cérebro. Enfim, o ouvido externo vai fazer o quê? Captar o som e captar todas as alterações e protegendo até a face externa do tímpano, o ouvido médio e o ouvido interno. Essa é a função do ouvido externo. O ouvido médio vai levar todas as informações sonoras através da cadeia tímpano-auricular. Empurra o tímpano, empurra o quê? O artério, a bigorna e o espírito. Fazendo com que o líquido que tem aqui dentro, que é a perilinfa e endolinfa, seja empurrado através da janela oval ou janela redonda. Tem as 2 janelas. Chegando o quê? Aonde nós vamos falar, que é o ouvido interno. O ouvido interno pode ser chamado do quê também? Oi? Labirinto. O ouvido interno pode ser chamado de labirinto. O labirinto é o que a gente vai estudar. Olha, mas Samir, mas a gente não trabalha só com audição? Foi o que eu disse. De acordo com a Lei 6965 de 1981, de 12 de dezembro, fala que a gente tem que trabalhar com audição. Mas a gente chegou no ouvido interno e tem um labirinto. Vamos ver se eu consigo desenhar melhor esse labirinto, né? Minha boca. Vai ser labirinto. O labirinto é representado por 2 partes. Por que eu coloquei dessa forma assim? Para ficar mais fácil. O labirinto a gente pode dividir ele por 2 partes. O que a gente vai dividir o labirinto? Quem sabe me responder aí? Por que a gente vai dividir por 2 partes? Uma é equilíbrio e outra é audição. Sim. Qual que é a parte responsável pela audição e pelo equilíbrio? Se eu falar para vocês
que a parte posterior é responsável pela audição. Tá certo ou tá errado? Vamos, gente, vamos pensar. Você já sabe bem de ouvido. Qual que é a parte responsável pela audição do labirinto? A parte posterior ou a parte anterior? A parte anterior, que é o quê? A cóclea. E o que representa a parte posterior do labirinto? Por isso que eu estou falando aqui, ó, parte anterior, parte posterior, certo? A parte posterior representa o que no labirinto? Equilíbrio. Mas quais são as estruturas, vocês sabem? Vestíbulo e... Pode falar com voz alta. Nós trabalhamos com as vozes, não é? Então vamos falar com intensidade. Isso. Canais semicirculares. Então toda vez se tiver uma prova, falar, olha, a parte posterior representa a audição, a parte posterior do labirinto, vocês já vão saber que está errado.